presidente Lula realizou uma reunião, a primeira, de articulação política depois do que aconteceu lá no Congresso na semana passada. O João Pedro Melo com a gente conta como foi essa reunião e quais os objetivos. Fala, João Pedro. O presidente Lula fez a primeira reunião com os líderes do governo no Congresso Nacional, após uma série de derrotas em votações. Participaram do encontro os líderes José Guimarães, da Câmara dos Deputados, Jacques Wagner, do Senado e Randolfo Rodrigues, pelo lado do Congresso Nacional. Também estiveram na reunião os chamados ministros palacianos, que são mais próximos do presidente da República. Lula comunicou que pretende tornar esses encontros diretos uma rotina, especialmente após as recentes derrotas. O chefe do executivo resolveu lidar diretamente com os líderes parlamentares, passando por cima da articulação feita pelo ministro Alexandre Padilha. Após a reunião, Padilha destacou que a articulação vai bem e que a avaliação do presidente Lula é de que os projetos de interesse do executivo estão avançando. A avaliação é positiva em relação ao avanço da pauta prioritária do governo, que são os projetos econômicos e sociais. O governo tem conseguido avançar em relação a isso. Como eu falei, 13 dos projetos já foram aprovados, tem 10 projetos que já foram aprovados na Câmara, estão na pauta do Senado, a previsão que possam ser aprovados até o final do mês até metade do mês de julho. Nos bastidores, porém, o governo federal sofreu uma série de derrotas, entre elas a queda do veto presidencial à chamada Lei da Saidinha. A medida dificulta a concessão de saídas temporárias para presos como parte do processo de ressocialização. Outro revés significativo foi a manutenção de um veto de Jair Bolsonaro que impede a punição de atos de comunicação enganosa em massa, chamadas notícias falsas. Na Câmara, o Executivo teve que ceder e negociar a permissão de isenção de impostos para compras internacionais de até $50, conhecida como a taxa das blusinhas. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, disse que se trata de uma regulamentação justa para todos os setores e pela manutenção dos empregos no país. Todos os partidos entenderam que a taxação que foi feita na volta dos 20% do imposto de importação daria um equilíbrio para a manutenção do emprego de milhares e milhares de pessoas. Ainda não é possível saber o quanto essas reuniões vão repercutir no Congresso, que geralmente tem uma agenda própria em pautas que são, na maioria, de centro e de direita. 4h25. Padilha tem razão em classificar como derrotas menores diante da pauta principal, que é a pauta econômica e a pauta social do governo, Zaidan? Mais ou menos, porque já se sabia, né? Ele próprio admitiu que no caso da tal saidinha, a derrota iria acontecer. Então, se sabia por que vetou. Vetou para marcar uma posição e porque havia muita pressão sobre o Lula, pessoalmente, para que ele vetasse. Para marcar uma posição ali, mas sabendo que ia perder. E aí você tem de conviver com, né, com os comentários oportunistas. Né? Uma derrota, uma surra, tal. E no caso do veto do Bolsonaro que foi mantido, como disse o próprio Arthur Lira, ali quem se ia para apontar um derrotado foi o Congresso ou a legislatura anterior, né? Que havia aprovado. Se houve um veto é porque a lei era deles mesmos, né? Deles, né? Por isso que houve a possibilidade de um veto, né? Ou de uma sanção, porque passou pelo Congresso. Então, só essa história de eles generalizam tudo, falando de pauta de costumes, né? Como se fosse um bolo, assim. Aí o governo tem dificuldades, mas está passando tudo no que se refere a projetos econômicos e sociais, que são os mais importantes. Mas não é bem assim, né? Está passando porque é uma grande coincidência entre alguns projetos econômicos e o que pensa a maioria do Congresso. E, por fim, o que o Lula, o Padilha, todos eles, Rui Costa, precisam pesar é o seguinte. Tá bom, o governo entregou ministérios, né? Fez cara de paisagem quando teve de tirar a Ana Moser, por exemplo, como se fosse normal, entregar porque um partido exigia. Tirar, aliás, aquela Daniela, ela votou com o governo, agora, quando o governo perdeu, ela votou com o governo, ela que foi retirada do ministério, porque ela saiu do partido por uma briga lá no Rio de Janeiro, e a União Brasil falou, o ministério é meu, né? Então, ela sai, porque ela brigou com o partido. Então, o governo fez essas concessões todas e esses partidos votam contra.
E não é só nesse tipo, porque no caso da saidinha, até o Comparato, por exemplo, votou contra, ele é do PT, histórico e tal, votou contra. Isso é uma coisa à parte. Mas em muitas coisas que o governo espera, pelo menos apoio desses partidos que têm cargo, ele toma uma paulada. E tudo continua, os caras continuam no ministério, exigindo mais ministérios, exigindo mais cargo, exigindo privatização da loteria da Caixa. E o governo vai entregando tudo e chega no Congresso, não tem voto. Em alguns projetos. Em outros tem, até porque há coincidência de visão. Né? Aquilo que o Haddad tem defendido, de forma alguma, fere a maioria do Congresso. Só tem uma coisa, o ministro Padilha disse que o Congresso tem uma composição majoritariamente conservadora. Não é verdade. Ele tem uma composição majoritariamente reacionária, o que é muito diferente de conservadora.